Deus não volta atrás. Deus não erra. Deus não volta atrás. Portanto, se Ele te escolheu, Ele não vai voltar atrás na sua escolha. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus não volta atrás. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Romanos capítulo 11, versículo de 29 a 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter o direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ora, Deus escolheu alguém. Deus se arrepende de ter escolhido este alguém? Não. Podemos até dar o exemplo de Judas Iscariotes. Quem escolheu Judas foi Jesus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus por diversas vezes tentou mudar essa situação. Jesus por diversas vezes tentou provocar o arrependimento em Judas. Judas não muda. Agora, a escolha de Deus sobre Judas nunca mudou. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus te escolheu, Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Abra sua Bíblia em Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Deus não volta atrás. Deus não retira os seus dons, nem se arrepende da sua escolha. Então preste atenção nisso. Deus não retira os dons sobre você. Deus não tira os dons que Ele te deu. Deus não se arrepende de ter escolhido você. Aqueles que Ele chamou, Ele os justificará, Ele os glorificará. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Judas foi infiel, mas Deus permanece fiel. Judas disse que queria segui-lo, mas foi infiel. Deus chamou Judas e foi fiel até o fim. Lá estava Judas até a última ceia. Jesus foi fiel até o fim com Judas. Judas não foi fiel com o Senhor. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Então, se alguém perdeu algo, é por infidelidade própria. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. E por fim, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 8. E por que ele não muda? Por que ele não muda? Aqui está a resposta. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Ontem, hoje e por toda eternidade. Deus não muda. Quem muda são as criaturas. Nós somos mutáveis. Nós mudamos. Deus não muda. Ele permanece sempre o mesmo. Gente, nosso Deus é maravilhoso. Deus não volta atrás. Imagina se Deus voltasse atrás. Imagine se Deus se arrependesse. Eita, nós estávamos perdidos. Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. Que eu e você também possamos ser fiéis a Deus e não voltemos atrás. Escreve aqui nos comentários: Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Se Ele te escolheu, Ele não volta atrás. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem.